Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? José Raul Capablanca foi o único campeão do mundo da América Latina. Jogador cubano, de um estilo único, ele não ligava muito para aberturas. O negócio dele era um meio jogo e finais, né? Um craque. E é sempre muito bom ver as partidas dele. E a gente vai ver uma partida aqui contra o Borislav Kostic, um jogador da Iugoslávia que... ele costumava jogar às cegas, né? Ele já jogou contra mais de 20 jogadores ao mesmo tempo, só que tem uma curiosidade. Ele jogava ao mesmo tempo contra 20 jogadores de olhos vendados, só que ele não ficava concentradão, ele ficava batendo papo com a galera, com os ouvintes, com o público, com os... É um negócio inacreditável. José Raul Capablanca contra Borislav Kostic, vamos nessa. Não basta jogar às cegas, né? O cara ainda tem que... O cara ainda fica conversando com a turma. Deixa eu esconder esse placar aqui do Nepo e do Jink, que é de outra playlist. Muito bem, galera. E você que quer melhorar o xadrez, dá uma olhadinha aqui no link na descrição do vídeo. 10 cursos com o grande mestre André Diamante para realmente você ficar fera. Seja em abertura, meio jogo, cálculo. Vai melhorar no xadrez, vai jogar melhor torneio, vai jogar melhor online. Acesso vitalício para você. Dá uma conferida aqui na descrição do vídeo, tá bom? José Raul Capablanca tem as peças brancas e abre com o peão do rei. O Borislav Kostic responde com E5. E depois de cavalo F3 temos a defesa Petrov, ou a defesa russa, atacando agora o peão central. O José Raul Capablanca aceita entrar nas linhas principais de Petrov. Cavalo por E5, D6, o cavalo volta. Cavalo por E4 recupera o seu peão e aqui dama E2 pelo Capablanca, né? Forçando aqui algumas trocas, porque agora dama E7 é forçado para defender aqui o cavalo e depois de D3 cavalo F6. Provavelmente essas damas serão trocadas, mas aqui tem aquela história, ninguém quer ser aquele que vai capturar a dama do outro, porque você está ajudando o adversário a ganhar um tempo, a se desenvolver, né? Por isso o Capablanca segue com um lance mais ativo, o bispo G5 ameaçando tomar mesmo e danificar a estrutura de peões. O Borislav Kostic não se fala, tudo bem, vai, eu capturo a sua dama, dama por E2, bispo por E2, segue defendendo o cavalo, e aqui cavalo C3 segue desenvolvendo peça. Bispo D7, todo mundo coloca os reis em segurança, torre de F em 1, cavalo C6 desenvolve, D4 busca mais o centro, torre de F8, bispo B5, A6 questiona o bispo, e até aqui, galera... nada de especial, nada de mágico foi feito, eles até trocaram dama, até trocaram peça, né? Então vamos ver como é que continua aqui por enquanto, o bispo A4, aí você fala, mas isso aqui vai empatar, galera, o xadrez é tão rico de possibilidades, né? Que a gente não pode falar que isso aqui vai empatar nem em finais, né? Nem em finais. B5 foi jogado, bispo B3, e agora cavalinho A5 persegue o bispo, torre E3 foi jogado pelo Capablanca, preparando para dobrar as torres. C6 foi jogado, nós temos torre de E1, rei F8, traz a proteção aqui das peças, e agora bispo em F4, com uma ameaça já incômoda de capturar aqui em D6, cravando e ganhando um peão, né? Portanto, cavalo B7 foi jogado defendendo lá em D6, e aqui o Capablanca joga o profilático. Joga um H3, afinal de contas, se o cavalo vier perseguir esse bispo no futuro, dá pra estocar o bispo, mantê-lo no tabuleiro. H6 foi jogado, o Capablanca já estoca ele, bispo H2, e agora bispo D8 foi jogado propondo trocas. Vamos trocar peça? Vamos! Torre por E8, cheque, bispo por E8, e agora A4. Segue o jogo, aqui C5 foi jogado, e agora cavalo em E4, pressão no peão de D6. Pressão também aqui em C5, temos cavalo por E4 eliminando esse ataque todo, trocando mais um pouquinho de peça. E agora, será que deu boa isso aí? Porque torre por E4, C4, vai ficar esquisito isso, bispo preso, vai cair peão de A4. Será que deu boa aqui pro Capablanca? Não, senhores, o Capablanca não joga a torre por E4 nessa posição, e sim segue com bispo D5, agora sim, olha aí, vai jogando com uma peça menos por enquanto o Capablanca, mas ele vai recuperar, não é mesmo? A partida seguiu com torre A7, protegendo o cavalo aqui de B7. E agora, bispo por E4 foi jogado, já trazendo ameaça, né? Ameaça de capturar o cavalo e depois ganhar o peão aqui de D6. Legal, bacana. A partida seguiu com bispo E7, o Borislav se protege. O Capablanca segue com A toma, D toma, e aqui bispo B8 atacando o defensor do cavalo. Que é isso? Torre A8, o bispo volta para G3. Isso aqui é muito legal, galera. O bispo tava em H2, né? E agora o bispo magicamente voltou para G3.
G3 e aqui tá na vez das brancas, né? Então agora bispo B8 de novo, torre A8, o bispo volta pra G3, torre A7 e aqui então o Capablanca empata a partida e acabou o vídeo. Brincadeira, pessoal, aqui a partida segue com cavalo E5 agora, o Capablanca evita as repetições, né? Agora, por que ele repetiu essas vezes aí? Primeiro que não apenas repetiu, mas a gente pode voltar aqui e perceber que houve um progresso, né? O bispo dele não está mais em H2, o bispo dele está em G3. Mas sim, ele repetiu um pouquinho aqui. Por que será que ele fez isso? Uma possível explicação é que poderia ser o controle de tempo, a gente está no lance 31, ele poderia estar fazendo isso para alcançar ali chegar no lance 40, na época eu não lembro se ganhava tempo no relógio, às vezes eles paravam a partida e resumiam no outro dia, dependendo do torneio e tudo mais, então chegar perto do lance 40 era bom, porque você ia poder analisar a partida depois, mas também tem um aspecto psicológico muitas vezes, né? De você dar aquela esperança pro adversário de empatar e de repente você fala nada disso, né? E aí muda, né? Bom, o importante é que agora a partida seguiu com cavalo E5 evitando as repetições, cavalo D8 foi jogado, controlando aqui a casa de C6 e agora B3 simplesmente pelo Capablanca de forma a ficar todo mundo protegido. Cavalo em E6 foi jogado, segue o jogo, bispo D5, nós temos aqui o cavalo em D4, C3, ataca o cavalo, peão protegido. Uma das palavras para tentar descrever um pouco o Capablanca é harmonia, né? Os lances dele são sempre harmônicos, a cooperação entre as peças é sempre harmônica. A partida seguiu com o cavalo em F5 e agora bispo em H2, o bispo volta lá para H2. B4 foi jogado, G4 ataca o cavalo vai para D6, C4, mantendo agora aqui o bispo protegido. No entanto, o peão de B3 virou um alvo, imediatamente o Borislav parte para cima desse alvo com torre A3, torre E3 protege o peão e agora cavalo C8 vai manobrando o Borislav. Que partida, tudo equilibrado, o bispo B7 ataca o cavalo A7 e o bispo volta para D5 e aqui F6 ataca o cavalo vem para F3, cavalo C6 e agora o cavalo pula lá para H4, de olho talvez na casa de F5. Cavalo D4, cavalo F5 foi jogado de qualquer maneira e agora o bispo está atacado. E aqui então o Borislav decide trocar peça, cavalo por F5, G por F5. Você fala, Rafa, mas até aqui tudo bem, a partida é emocionante, cheia das manobras, mas agora vai empatar isso aqui, não é possível. Vamos ver. Aqui bispo D7 foi jogado, atacando esse peão enfraquecido. Bispo E4 protegendo, torre A6, torre D3 ganhando espaço para torre. Bispo C6 e agora mais trocas, bispo por C6, torre por C6. Ah, Rafa, agora não, agora me desculpa. Isso daqui tem 5 peões para cada um, uma torre, um rei. Agora empatou mesmo, né? Mas tem um detalhe, galera. Tem alguns detalhes aqui, né? Primeiro, o bispo mal contra o bispo bom, né? O bispo aqui do Capablanca joga mais do que o bispo por conta que os peões aqui das negras estão fixos nas casas escuras. Logo serão alvos também mais fáceis para o bispo aqui do Capablanca, né? Interessante, mas será que isso é suficiente para ganhar? Vamos ver, rei G2, torre A6 foi jogado, rei F3, um rei ativo, torre A2, bispo G3, protege o peão de F2, dá liberdade para o rei poder jogar, rei E8 também, evitando agora a entrada da torre, e aqui bispo em F4. Nós temos torre em A6, bispo em E3, o Capablanca começa a sobrecarregar os alvos aqui da posição, torre em A1 foi jogado rei G4, e depois de torre A7 nós temos aqui rei H5, notem a qualidade do rei do Capablanca, né? O Borislav teve que trazer a torre agora para a casa de A7 para segurar a casa de D7 e poder jogar o rei em F7, porque se o rei do Capablanca chegar em G6, acabou o jogo, invadiu o milharal, como diria o mestre Molina. A partida seguiu com o rei F7, torre D5, vai pressionando agora o peão aqui de C5 e aqui torre A3 traz um contra-jogo, né? E agora acontece uma coisa muito interessante, aqui, porque o Capablanca ele quer jogar esse lance torre D3. Só que ele quer jogar esse lance, ele quer que seja a vez dele de novo. Ele falou pro Borislav, Borislav, eu quero jogar, vamos fazer um negócio? Eu quero jogar torre D3 para proteger o meu peão e eu quero que seja a minha vez de novo. Você aceita? O Borislav falou, de jeito nenhum. No xadrez, cada vez você faz um lance, depois é a vez do outro. O Capablanca fala, tudo bem, vai, vou ter que forçar isso. Torre D7, atacando o bispo, ameaçando o bispo por C5, ganha o jogo na hora. Aqui o Borislav segue com rei E8,
Torre D3 agora faz a proteção aqui do peão e ameaça entrar com o rei. Rei F7 foi jogado pelo Borislav e o Capablanca falou, tá vendo? Eu joguei torre D3 e é minha vez de jogar. E o Borislav falou, caramba, como isso aconteceu? E o Capablanca falou, pois é minha vez, seguiu aqui com H4. E agora a torre A7 foi jogado pelo Borislav, evitando a entrada da torre aqui na sétima. Torre D5 pressiona agora o peão fortemente, tá atacado pelo bispo e pela torre. Torre A5 protege. E o Capablanca fala, mas agora eu quero que você jogue, agora eu quero que seja a sua vez, pode jogar de novo. E o Borislav fala, não, mas pera um pouquinho, você queria jogar 2 vezes aquela hora, agora você quer que eu jogue 2 vezes? Ele fala, porque se você jogar vai cair o peão. Porque você vai ter que tirar a torre daqui, ou você vai ter que tirar o rei, meu rei vai entrar, né? Você vai estar em zugzwang, é o termo no xadrez, né? Qualquer lance que você fizer é ruim. Aí o Borislav falou, mas então eu não quero jogar, é sua vez. Aí o Capablanca falou, tá bom, eu vou ter que forçar entrar nessa posição e ser sua vez, né? E aí ele segue então com torre D7, a partida seguiu com rei em E8, torre D3 ameaçando a entrada do rei, e depois de rei F7 evitando, o Capablanca põe a torre D5 e fala, pronto. Agora sim, é tua vez. Você não quis aceitar daquela forma, então eu tive que fazer isso acontecer. Capablanca fazendo magia no tabuleiro, ele joga 2 vezes, ele força o adversário a jogar 2 vezes seguidas. E aqui a gente tem um belíssimo de um zugzwang, galera. Está na vez das pretas jogarem e não existe lance bom, né? Um lance como o bispo F8 também não funcionaria nessa posição por conta de torre D7 com cheque. E o rei ganha a casa de G6, né? Então não tem lance pra fazer. E o Borislav fala, vamos tentar algum contrajogo. Torre B3, bispo por C6, torre A3, bispo por C5, bispo por C5, torre por C5, torre por B3. E o jogo segue, vamos ver esse final. 4 peões pra cada um. Torre C7 com cheque, rei F8, o rei entra na casa de G6. Olha a qualidade desse rei. A partida seguiu com torre F3 e agora torre F7, cheque. Se vier para G8 cai peão com cheque. Portanto rei E8 foi jogado e torre pro G7 e torre F4 aqui atacando os 2 peões do Capablanca. Capablanca segue com H5, esse peão é importantíssimo mantê-lo, ele pode virar um peão passado em breve, né? E então a partida seguiu com torre por C4 e agora rei por H6 criando o peão passado. Rei F8 encosta na torre, torre B7 controlando os avanços do peão. E agora como é que segura isso daqui? O peão de F6 também vai cair, torre G4 cortando o rei, mas aqui F3 tira a torre daí. Torre G5 foi jogado, torre por B4 ganha o peão. E aqui rei F7 protegendo o peão de F6 para querer capturar o peão aqui de F5. O Capablanca não se incomoda, torre G4, torre por F5, F4. E aí, será que dá pra ganhar esse final? Olha, galera, segundo os Table Bases, as brancas conseguem forçar a vitória, tá? Table Bases, pra quem não sabe, são bases catalogadas que conseguem, através de árvores de decisão, chegar no final da partida. Não é probabilidade, não é lance bom, é de fato enxergar as árvores até o final. Isso já é possível no xadrez com até 7 peças no tabuleiro, tá bom? E aqui então os Table Bases afirmam, agora entre existir a vitória e conseguir caminhar sobre essas árvores de decisão é que tá o negócio. A partida seguiu com torre A5, torre G7, cheque, rei F8, torre B7, deixa o rei cortado. Peão avança para F5, rei G6 dando espaço para o peão passar. Também existem aqui ameaças de checkmate, né, e tudo mais. A partida seguiu com torre A6, cheque, rei por F5. E agora, o Capablanca tem 2 peões e vai ganhar esse final aqui com técnica. Torre A5, cheque, rei G4, torre A6, rei G5, torre C6, F5 disparando com o peão, rei G8, F6 dando suporte para o rei avançar, torre C1, torre G7, cheque primeiro, rei F8 e depois de H6, meus amigos, Borislav abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Uma possível maneira de vencer isso daqui seria com torre G1 cheque. A torre vai querer ficar dando cheque, né, pessoal? E aqui não adianta ir lá para H7, porque senão ele vai ficar sempre atacando o peão de F1 e o rei vai ter que voltar para G6, então. Qual que é a estratégia para ganhar aqui? Rei E5 cheque, e depois que a torre vem dando cheque, você vem descendo o rei, ó. Esse aqui que é o esquema, tá? Você vai descendo o rei aqui. Se ele atacar o peão de F, você sobe o peão de H e ameaça promover. Se ele der mais um cheque aqui, se ele der mais um cheque aqui, você encosta na torre, de qualquer maneira aqui. Rei D2, por exemplo. E aí, acabou. Ele tem que jogar um torre H1, você joga um H7. E não tem como evitar a torre G8, seguido da promoção aqui do peão, né? Então, vamos lá, vamos dar mais cheque aí. A torre vai ficar dando cheque e tal. Uma hora acabam-se os cheques. E aí, as brancas ganham aqui de maneira forçada aqui. E vão para um mate de rei-torre contra rei.
Espetacular aqui a partida do Capablanca. Que é isso, hein, galera? Jogou 2 vezes seguidas, passou a vez pro adversário, fez magia aqui o Capablanca. 91,7% de precisão contra 88,9% aqui do Borislav. Uma partida realmente histórica e muito precisa aqui do campeão mundial, José Raul Capablanca. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!